Dando continuidade à nossa elaboração do projeto, a gente vai ver algumas normas técnicas para a elaboração de um projeto elétrico, tá? Então, todo projeto deve ser elaborado segundo alguns critérios e normas técnicas vigentes e algumas outras que se fazem necessários a gente saber, tá? Então, se a gente olhar aqui, essa caixa de passagem no teto, olha, fala para mim se isso aqui é acessível. Ser organizado? Não é, gente. Isso aqui é mal feito, né? Então, a acessibilidade é uma das formas que a gente tem que trabalhar. Ou seja, os componentes e linhas elétricas devem ser dispostos de forma a facilitar a sua operação, inspeção, manutenção e acesso às suas conexões. Como que a gente faz uma manutenção nisso aqui? Né? Como que a gente faz a manutenção aqui? Uma inspeção? Bastante complicado. Então, acessibilidade aqui não tem. Outra questão que a gente precisa atender é a flexibilidade. O projeto deve ter previsões para pequenos ajustes ou alterações que se fazem necessários além da reserva de carga. Então, vamos supor que você seja aqui uma instalação lá da cozinha. Aí, seu cliente compra um forno elétrico e quer instalar um forno elétrico. Tem jeito de passar a fiação do forno elétrico aqui? Impossível passar qualquer coisa aqui. A gente vai ver depois que a ocupação de um eletroduto ela não deve ser superior a 40%. Isso aqui está com a ocupação de 100%. Então, a gente tem que atender, assim como atender a acessibilidade, a gente tem que atender também a flexibilidade e confiabilidade. A nossa instalação, nosso projeto tem que ser confiável. E deve garantir ao usuário e também ao patrimônio segurança e um perfeito funcionamento das instalações elétricas, obedecendo às normas técnicas vigentes. Então, se a gente olhar aqui essa tomada, olha que coisa horrível, né? Tem condutor passando aqui, jampeou, não pode deixar nu desse jeito. Ele tinha que estar com a capa de proteção aqui, porque você pode colocar o dedo acidentalmente, né? E outra, aqui tinha que estar cortado. Então, são detalhes que a gente vai aprendendo à medida que for correndo o curso, ok? Então, para elaborar um projeto, eu vou passar aqui agora um roteirozinho básico, super rápido, e a gente vai começar a trabalhar em cima da elaboração do projeto, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é a entrada de serviço. É o que a gente determina para poder entregar para a CEMIG. Então, você vai lá na CEMIG, pega uma folhinha e preenche lá sobre as cargas da sua instalação. E, baseado nisso, a CEMIG vai definir qual que é a entrada de serviço. Vai ser monofásico, bifásico, trifásico. Então, a CEMIG, você tem que deixar pronto aqui o padrão de energia, a CEMIG vai vir fazer essa ligação aqui. Ah, mas qual condutor que eu vou ter aqui? Qual que é o tamanho desse padrão de energia para o mono, bi ou trifásico? Então, isso a gente vai determinar aqui na entrada de serviço, tá? Aí a gente vai fazer a especificação das cargas mínimas, segundo a NBR 5410, especificação das cargas escolhidas e determinação da carga instalada, e especificação da demanda quando for necessário, tá? E determinação, a partir de tudo isso, qual que vai ser a entrada de serviço, tá? Então, essa é a primeira parte. Depois a gente faz a divisão da instalação, que é onde a gente vai fazer a alocação dos pontos de tomada, interruptor, o quadro de distribuição geral, o medidor, onde é que vai ficar cada uma desses pontos, fazer a alocação dos eletrodutos, por onde que os eletrodutos vão passar, dividir a instalação em circuitos, lançar esses circuitos, que é o diagrama unifilar, fazer o dimensionamento dos condutores. Para o dimensionamento dos condutores, às vezes a gente vai verificar qual que é a seção mínima, qual que é o método pela capacidade de condução de corrente, qual seria essa seção, vai especificar os juntores, determinar a escala, definir qual que é a seção do condutor pelo método da queda de tensão
e fazer a especificação final, que é a comparação desses 3 métodos: seção mínima, capacidade de condução de corrente e queda de tensão. Depois disso, a gente faz o dimensionamento dos eletrodutos e vai definir o quadro de distribuição, que a gente vai fazer a divisão de fases, né, com o balanceamento de fases, montar o quadro de distribuição geral, que vai ser o desenho do quadro mesmo, fazer uma tabela resumo, uma lista de materiais e o diagrama unifilar, tá? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. Para a elaboração do projeto, primeira coisa que a gente viu, então, ali na listinha é o quê? Elaboração do projeto, do roteiro, entrada de serviço. Então, para determinar a entrada de serviço, a gente precisa definir qual que é a carga instalada, certo? Então, definir primeiro a carga instalada. Para isso, a gente vai trabalhar a especificação das cargas mínimas, de acordo com a NBR 5410, e definir a entrada de serviço, tá? Lá no item 9.5 da NBR, ela fala que das prescrições específicas aplicáveis no local utilizado como habitação. Então, são os critérios básicos, tudo que entra como habitação, que aí são as residências, hotéis, motéis, flats, condomínios, alojamentos, tá? Então, é mais nessa questão de o que se considera como habitável, ok? Então, falei sobre carga instalada e a gente falou se calcular a demanda, se preciso, não foi? Então, vamos diferenciar as duas coisas. O que é carga instalada? Ou potência instalada, né? É a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts. É como se a gente pegasse, acendesse todas as luzes da casa e ligasse todos os equipamentos eletroeletrônicos que você tem. Tudo. Somando todas essas cargas, a gente tem a carga instalada, ou potência instalada, ok? Mas, normalmente, a gente não usa tudo de uma vez, certo? A gente usa um percentual dessa carga instalada, e esse percentual é a nossa demanda, que é a média das potências ativas ou reativas solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora. Isso durante um intervalo de tempo. E é expressa em kVA, ok? Então, a carga instalada é somando tudo que você tem, todas as potências de todos os equipamentos, tudo que você tem na casa. Demanda é aquilo que você consome durante um intervalo de tempo. Beleza? Ficou claro? Então tá. Então agora a gente pode trabalhar para definir essa carga instalada. Então, previsão da carga de acordo com a NBR 5410. Lá no item 9.5.2.1, estabelece que todo, cômodo ou dependência deve ser previsto ali pelo menos um ponto de iluminação no teto comandado por interruptor. Certo? Então, lá fala que cada cômodo ou dependência deve ser previsto um ponto de iluminação no teto comandado por interruptor. Isso é regra. Só que em algumas acomodações, a norma permite que ao invés de a gente usar o ponto de iluminação no teto, a gente usa uma tomada, tá? Chamada tomada de corrente. Essa tomada é igual a gente tem lá no Multimeios, nas nossas aulas presenciais. Não tem lá uma tomada, e na tomada você vai e liga as luminárias, mas são comandadas por interruptor. Então, isso é permitido em alguns locais, beleza? Na nossa casa não há necessidade disso, vai ser um ponto de iluminação comandado por interruptor, ok? Então, na determinação da carga de instalação, como alternativa à aplicação da NBR 5413, conforme prescrito lá no item anterior, a gente vai ter os seguintes critérios. Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Então, vamos supor, eu tenho ali um banheiro 3x2. 3 vezes 2, 6. 6 metros quadrados, vai ser atribuído ali uma carga de iluminação de 100 VA. Flávio, meu banheiro, ele é 2x2. 2 vezes 2, 4. Ainda assim, vai ser atribuído uma carga mínima de 100 VA. Lembrando que essa carga, gente, de 100 VA, não é a carga da lâmpada, não.
Essa é a carga do ponto de iluminação, do cômodo, né? Do ponto, é do cômodo. Aquele cômodo você vai ter de iluminação 100 VA, ok? Em cômodos ou dependência com área superior a 6 metros quadrados, vai ser atribuído 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e depois 60 VA para cada 4 metros quadrados inteiros. Vamos entender isso. Se a gente tem ali uma área que é de 8 metros quadrados, então, para os 6 primeiros, 8 é 6 mais 2. 6 a gente atribui 100 VA. 2 a gente atribui nada. Por que nada, Flávia? Porque cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Ah, e se for 10? Aí a gente vai ter 6 mais 4, 10. 6 a gente atribui 100 VA e 4 a gente atribui 60. Então, naquele cômodo, a gente vai ter a potência de iluminação de 160 VA. Beleza? Então, vamos entender isso melhor, tá? Vamos pegar essa figurinha aqui, ó. Se a gente pegar a sala, que tem um espaço de 6 por 4, tá? Então, 6 vezes 4, 24, certo? 24 é o quê? 6 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 2, certo? Então, para os primeiros 6 metros quadrados, 100 VA. Depois, para cada um dos 4 metros quadrados inteiros, a gente vai atribuir 60 VA. Para os 2 metros quadrados restantes, nada. Então, se eu somar 6 com 4, com 4, com 4, com 4, com 2, a gente vai ter um total de 24 metros quadrados. E somar as potências, 100 com 60, com 60, com 60, com 60, com nada, 340 VA. Difícil? Não. O que a gente precisa lembrar? Precisa lembrar que você tem que pegar e calcular a área daquele cômodo a cômodo. Isso, gente, porque quando a gente fala que está utilizando a NBS 5410 para poder calcular a potência de iluminação, isso é para interior. Então, eu tenho um corredor lá, eu vou calcular a área daquele corredor. Não, diferente. Depois eu te explico como que funciona isso, tá? Então, para aquele ambiente lá, quarto, sala, cozinha, para esses ambientes internos. Então, a gente calcula a área, baseado na área, a gente atribui para os primeiros 6 metros quadrados 100 VA e depois a cada 4 metros quadrados inteiros 60 VA. Beleza? Tá? No próximo vídeo, eu vou falar como que a gente define o número de pontos de tomada e qual que é a potência que a gente atribui para cada um desses pontos de tomada, tá joia? Depois a gente vai somar tudo e fazer um exemplo, beleza? Aguardo vocês.